Esse é mais um vídeo do canal Doutora Ajuda, da campanha Juntos Ajudando o Brasil, na qual a gente chama pessoas que são referência no país para responder a seguinte pergunta: o que você, brasileiro, pode fazer para ajudar o país a sair dessa crise melhor? Nesse vídeo, chamamos o Dr. Paulo Saldiva. Ele é médico, professor titular de patologia da Faculdade de Medicina da USP e um dos principais cientistas da área médica no Brasil. Oi pessoal, é um prazer estar falando com vocês. Meu nome é Paulo Saldiva, sou médico e sou patologista. O que a gente pode fazer para melhorar o mundo depois dessa pandemia? Bom, o primeiro é enfrentar, como sou um profissional da saúde, é enfrentarmos os dois desafios centrais que a saúde tem pela frente já de algum tempo. O primeiro é fazer frente ao progresso enorme de conhecimento que passa a ser tão intenso que é impossível acompanhá-lo profundamente. Quer dizer, nós vamos ter que ter meios de processar melhor essa informação de uma forma mais integrada e torná-la mais disponível para todos os profissionais da saúde. A segunda é um pouco mais grave, que é enfrentar as distorções decorrentes da mercantilização da saúde. Ou seja, o mundo, da forma como ele está se desenhando, a saúde os profissionais de saúde vão ter que oferecer o atendimento não baseado naquilo que a pessoa precisa, mas naquilo que ela pode pagar. E essa pandemia trouxe claramente algumas novidades para a saúde, principalmente no tocante ao acesso e à disponibilidade de medicamentos. Deixa eu me explicar um pouco melhor. O primeiro ponto é que investir em vacinas é muito caro quando você trata de uma corporação, mesmo os grandes grupos farmacêuticos. Eles têm dúvidas se vão investir algumas centenas de milhões de dólares para um produto que talvez não tenha um uso contínuo. Então, quando você trabalha, sob o ponto de vista estritamente da saúde, com uma commodity, talvez seja mais rentável para a sua empresa trabalhar com remédios de retorno mais eficiente, como, por exemplo, contra a queda de cabelos ou impotência. E porque o custo da vacina é proibitivo, não só o desenvolvimento, como também o teste pós-clínico, os estudos de acompanhamento, que normalmente vão ser feitos em países que não têm uma estrutura de saúde adequada, ou seja, o custo é muito grande. Mas quando a gente vê a perda econômica global de centenas de trilhões de dólares, o custo do desenvolvimento de uma vacina é irrisório, mas ele não poderá vir, ele terá que ser encarado como um common, como se fosse um remédio para toda a humanidade. Temos que voltar a um conceito de criar fundos específicos para o desenvolvimento de novas medicações e vacinas. Bom, isso da mesma forma, nós vamos ter que ter termos de cooperação internacionais, porque um prefeito, um governador de uma província, ou mesmo o presidente de um país, não consegue controlar dentro das suas fronteiras a evolução de um agente infeccioso de transmissão interpessoal, que se espalha à mercê da grande densidade humana que as cidades apresentam. Tem um mundo cada vez mais urbano e as viagens internacionais são cada vez mais frequentes. Então, uma situação onde um vírus que aparece na China toma conta do mundo em semanas ou poucos meses, mostra que tem que existir um novo conceito de vigilância e notificação de agentes infecciosos. No tocante ao desenvolvimento tecnológico, seguramente nós vamos ter que trabalhar com novas formas de produzir vacinas. Nós não temos mais tempo para esperar
a forma tradicional e novas técnicas, como, por exemplo, vacinas baseadas em RNAs, microRNAs, interferência, talvez seja um caminho mais rápido para que a gente possa desenvolver vacinas que sejam mais polivalentes e de uso mais prático para as novas pandemias, porque elas vieram para ficar. No século XX, por exemplo, tivemos 2 grandes pandemias de vírus de transmissão interpessoal, que foi a gripe espanhola no início do século XX e depois a gripe asiática da metade do século XX. No século XXI, já tivemos 4 pandemias em 2 décadas. O SARS, em 2002, o H1N1 em 2009, o MERS em 2012 e agora o SARS-CoV-2 em 2019, 2020. Então o vírus fez sempre o que ele fez. Ele muta, surgem novas cepas, ou então algumas pulam de animais para humanos, se adaptam lá, gostam demais dos humanos e elegem como hospedeiro definitivo. E nós não temos como evitar a sua progressão pelas condições do mundo atual. Então, acho que nós vamos ter que conceitos como o globalismo, alguns aspectos do globalismo que têm sido combatidos. Acho que o vírus veio mostrar para nós que para conter uma pandemia você precisa de mecanismos internacionais, tanto de financiamento de pesquisa, quanto de notificação e cooperação entre as nações. Bom, é isso que eu queria dizer e um abraço a todos vocês.